e isso nos traz muita alegria ao coração. Queridos, para mim é um privilégio, uma honra, um presente da parte de Deus estar aqui com os irmãos. Já há alguns anos que eu desejo estar aqui, mas por conta da correria, né, das agendas, a gente às vezes não consegue realizar tudo o que deseja, mas aprove ao Senhor, por intermédio dos servos dele, pastor Bittencourt. Deus abençoe o senhor, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, ao querido amigo, irmão em Cristo, pastor Arthur Bittencourt, este grande expoente da palavra de Deus, um dos grandes nomes hoje da teologia, da exposição bíblica. É uma alegria estar aqui contigo, meu amigo. Já há um tempo, né, que a gente não se via, a gente fez um curso, né, juntos, de pós-graduação, e de lá para cá a gente vem se encontrando esporadicamente, mas sempre em eventos teológicos, né? Mas hoje foi da vontade do Eterno, a vontade que não pode ser frustrada, que nós estivéssemos aqui. Feliz em rever meu amigo, cantor Rafa Dias. Deus te abençoe, meu amigo. Muito bom ouvi-lo cantar, né? Os irmãos não sabem, mas a gente congrega junto, e fui eu que ensinei ele a cantar assim. Claro que é mentira, né? Estou brincando, meu Deus, quem dera. Meus irmãos, o grande teólogo Matthew Henry, ele dizia que a graça de Deus pode fazer qualquer coisa sem o pregador, mas o pregador não pode fazer absolutamente nada sem a graça de Deus. E é debaixo dessa graça que eu estou pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe. Vamos ler o texto, tema deste evento, tema escolhido para esta noite, Salmos 66, livro dos Salmos, Salmo 66, versículo de número 20. Somente esse versículo para ganharmos tempo, que é o versículo tema, e vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui. Eu estou ansioso para ouvi-lo falar comigo. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Digam amém. Amém. Está escrito assim: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim o seu amor. Olha que lindo. Vou ler novamente. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim o seu amor. Noutras traduções, a sua misericórdia. Se assente em nome de Jesus. Esteja à vontade. Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto ora lido, indubitavelmente é um dos textos que nos chama a atenção pela grande graça, amor e misericórdia que nele estão contidos. O salmista deste salmo, nós não sabemos quem é de fato, muitos teólogos indicam ser o próprio Davi. Os irmãos sabem que o livro dos Salmos, no hebraico Sefer Tehillim, livro dos louvores, livro dos cânticos do povo de Israel, da adoração hebraica, nos seus 150 salmos, composições de adoração ao Senhor, majoritariamente ele foi escrito por Davi. Muitos acham que todos são de Davi. Não, 73 são de Davi, nós sabemos, citado diretamente como salmos de Davi. Aí nós temos 12 de Asaf, 10 dos filhos de Coré, um de Emã, um de Etã, um de Moisés, e mais de 50 que são anônimos. Os salmos são maravilhosas composições de adoração ao Senhor. É interessante que ele é dividido em 5 partes, fazendo uma conexão
com os 5 livros da lei, chamado de Pentateuco e também de Torá. A primeira parte corresponde ao Gênesis, a segunda a Êxodo, a terceira a Levítico, a quarta a Números e a quinta a Deuteronômio. E o lindo é que Salmos falam fortemente ao nosso coração, porque é do âmago, é da intimidade, é do cerne da alma dos salmistas, que eles são levados ao Senhor. E aí existem vários tipos de salmos, eu não vou entrar aqui, mas só a título de curiosidade. A palavra aleluia, que é a primeira frase que aparece no texto que nós lemos, bendito seja Deus, no hebraico ali tem um sentido de aleluia, como o pastor Bittencourt acabou de dizer. A palavra aleluia significa louvai ao Senhor, ou louvemos ao Senhor, é um convite à adoração. Interessante isso, a palavra aleluia no hebraico ela não é uma adoração em si mesma, mas é um convite para adorarmos. Então quando se diz aleluia, a palavra aleluia na Bíblia aparece 28 vezes. Quantas vezes? 28. Das 28 vezes que a palavra aleluia aparece diretamente no texto sagrado, 24 delas estão nos Salmos. E as outras 4, pastor, estão no Novo Testamento. Em quais livros? Em só um. Qual deles? Apocalipse. Quais capítulos? Só um. Qual é? O 19. Vejam, parece uma palavra tão comum que a gente, no senso, comum, a gente pensa que aparece o tempo todo na Bíblia, mas ela aparece somente nos Salmos e Apocalipse, nos louvores de Israel e na adoração da igreja. A igreja sabe adorar a Deus. Enquanto nós cantávamos aqui, eu pensava, como é bom adorar a Deus. E nós podemos adorar a Deus de várias formas. E o salmista está agradecendo ao Senhor neste salmo, dizendo, bendito seja Deus. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Por quê? Porque Ele ouviu a minha oração. Isso significa que Deus ouve as nossas súplicas. Deus ouve as nossas orações. Mas Ele não só ouve, Ele também atende. E Deus está falando conosco nesta noite que Ele há de responder às nossas orações. Quem acredita nisso, diga glória a Ele. Aleluia. Agora é interessante quando a gente fala de oração, e eu quero ser breve, fique tranquilo, daqui a pouquinho eu estou entregando o microfone. Quando a gente fala de oração, a gente fala de algo que faz parte da nossa vida, a nossa vida cristã. Crente que não ora, dificilmente é convertido, porque a oração, ela faz parte da vida cristã. E nós oramos, e não oramos porque queremos pedir, isso também faz parte da oração, mas a oração verdadeira, ela não serve apenas para pedir, ela serve para ter comunhão e relacionamento com Deus. Søren Kierkegaard, grande filósofo dinamarquês, pai do existencialismo, ele dizia que a oração não muda a Deus, a oração muda quem ora. É lindo isso, porque a oração não tem poder de mudar Deus, porque Deus é imutável, na sua essência, Deus não muda. Mas quanto mais a gente ora, mais parecido com Deus a gente fica. Quanto mais a gente fala com Deus, isso a própria psicologia comprova. Temos psicólogos aqui com certeza. Quanto mais tempo você fica com alguém, mais parecido com este alguém você. Não tem como, é inevitável. Um amigo que anda muito com um amigo vai parecer-se com ele. Depois que casa, fica parecido com o cônjuge. Fica ou não fica? A gente começa a parecer. Isso acontece muito na adolescência, né? O adolescente chega em casa e o pai observa e diz, por que você está rindo desse jeito, moleque? Ele diz, eu estou rindo normal.
Tá não, tá rindo diferente, tá rindo igual amigo, de tanto conviver junto. O pai olha para a menina e diz: por que você está andando assim? Está andando esquisito? Não, está andando normal. Não, está andando diferente. Ele nem nota, está andando igual amiga. Porque o relacionamento nos influencia. Quanto mais tempo a gente passa com alguém, mais parecido com este alguém a gente vai ficando. Quanto mais tempo a gente investe na oração, mais parecidos com o Deus Todo-Poderoso a gente vai ficando. E isso é maravilhoso, porque aí o nosso rosto fica como um espelho que reflete a glória do Senhor, e nós somos transformados com essa glória, e as pessoas nos veem como verdadeiros servos de Deus. Agora, a oração tem sido, infelizmente, muito mal interpretada por muitas pessoas. Muitas pessoas acham que orar é somente pedir. E aí quando a Bíblia diz em várias vezes, em vários lugares, de diversas formas, persevera na oração, continua na oração, pedir, dá-se-vos-á, a pessoa acha que é para perseverar pedindo aquilo que ela quer. Mas perseverar na oração significa continue orando, nunca deixe de orar. Não significa peça, 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 até receber. Significa converse com Deus, dialogue com Deus, passe tempo com Ele. Eu comparo a oração a uma ligação telefônica, que hoje em dia é tão rara. Mas antigamente, os jovens aqui não sabem nem o que é isso, né? Ligação telefônica. Antigamente a gente ligava para as pessoas, para os amigos. E geralmente quando a gente recebe uma ligação que a gente olha o número e não conhece, a gente olha assim e fala: não vou nem atender, não sei nem quem é. E quando a gente atende, é uma pessoa que a gente não conhece: alô, pois não? Então, não conheço, ele quer desligar o tempo rápido, a gente não quer papo. Mas quando é alguém que a gente ama, quando é alguém que a gente gosta, a gente fica minutos, horas, vários e vários momentos, e a gente nem vê o tempo passar, porque a gente tem prazer em falar com aquela pessoa. Essa é a grande diferença entre aqueles que amam orar e aqueles que não amam orar. Quem ama orar, ora porque conhece ao Deus a quem está orando. Porque a oração depende do meu conhecimento. A oração depende do relacionamento que eu tenho com aquele que eu estou falando. Quanto mais conhecimento de Deus eu tenho, mais prazer eu tenho em orar. Dr. Russell Shedd, onde tivemos o privilégio de aprender com ele de forma muito especial. Ele tinha várias frases interessantíssimas, uma delas me chamou muita atenção. Ele dizia assim, que a diferença entre nós e os crentes do passado é que os crentes do passado oravam por horas, que pareciam minutos. E os crentes atuais oram por minutos, que parecem horas. Aí a coisa fica difícil. Nós precisamos falar com Deus, orar. Só que tem uma coisa, a oração, para ser atendida, ela precisa passar por uma coisa chamada justiça de Deus. Um crivo que faz com que a nossa oração seja respondida positivamente por Deus. Chama-se justiça divina. Porque tem gente que acha assim: não, pastor, a Bíblia diz assim: pedi, dá-se-vos-á. Tudo que pedires em meu nome, Jesus disse, será dado. Tudo que pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Sim. Mas o que significa pedir em nome de Jesus? Quando eu era novo convertido, pastor Arthur, eu fui perguntar para o meu pastor. Ele é uma pessoa muito simples. A igreja onde Jesus me salvou era desse tamanhozinho, era um fundo de uma garagem, lá na periferia da zona sul, do extremo sul de São Paulo. E aí eu perguntei, pastor, como é que eu faço para orar? Eu, 15 para 16 anos de idade, queria saber, eu queria orar. Eu vi os irmãos ajoelhados horas e horas falando com Deus. Como é que eu faço para orar? Eu não sei. Ele disse para mim, olha, é muito fácil, você vai pedir, pedir e pedir. O que você quer? Você pede e no final você diz, em nome de Jesus, porque senão Deus não atende. Aí eu falei, tá bom, e fiz assim. Até aprender que a expressão em nome de Jesus não é um mantra. Não é um abracadabra espiritual. Não é colocar em nome de Jesus no final da oração que vai acontecer tudo o que eu quero. Não. Dizer, como a Bíblia diz, e orar em nome de Jesus significa pedir segundo a vontade de Jesus.
Aí muda tudo. Tudo que pedires em meu nome, aí sim, ou seja, segundo a minha vontade, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Porque senão, irmãos, por que tem coisa que a gente pede e diz em nome de Jesus e não acontece? Tiago responde, capítulo 4, versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Eita, olha, estreitou. A gente pede, mas a maioria das coisas que a gente pede são orações que não fazem sentido diante de Deus. Por quê, pastor? Porque estão em desacordo com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Então Deus não responde positivamente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas para Deus responder positivamente, eu preciso orar segundo a vontade de Deus. Esse é o crivo da justiça divina. Porque senão, tudo que eu pedisse, Deus me daria. E aí seria um caos no mundo. Você não estaria aqui, eu também não. Se Deus atendesse todas as nossas orações, Deus seria muito mal. Deus seria terrível. Esses dias eu me peguei orando e agradecendo a Deus: Senhor, muito obrigado por não atender as minhas orações que eu fiz de maneira errada. Porque Deus tem 3 respostas para nós quando nós oramos. Quais são elas? Primeira resposta é sim, é a que a gente quer. Segunda resposta é não, a que a gente não quer. A terceira resposta é espera, que a gente também não quer. A gente quer sim, porque ninguém pede algo esperando receber um não como resposta. Só que o não de Deus é a maior prova do amor dele para conosco. Porque se ele dissesse sim para tudo que a gente pede, ele teria nos matado, teria nos lançado no inferno. Mas quando ele diz não, a gente é disciplinado por ele. A Bíblia diz que ele ama e corrige, disciplina a todo aquele que ele ama e que recebe por filho. Glória. Aleluia. É como o caso do rapaz que chegou para o pai dele era bilionário. Bilionário, gente, eu não sei nem o que é isso. Alguém aqui sabe o que é ser bilionário? Se alguém souber, depois eu quero conhecer você, né? Para a gente ter amizade, sem nenhum interesse, pelo amor de Deus, só trocar o WhatsApp, essas coisas, a gente orar junto, né? Aleluia. Bilionário o pai dele era. Aí ele estava assistindo TV e viu uma moto, aquela moto, sabe a moto do... Aquela moto, motor, que coisa extraordinária, que coisa linda, parecendo uma obra de arte. Ele disse: é essa moto que eu quero. Pai chegar, eu vou falar com ele. Quando o pai dele chegou, ele disse: pai, eu vi a moto dos meus sonhos hoje. Ah, é? E desde quando você tem esse sonho? Não, a partir de hoje. Quando eu vi, eu fiquei querendo que era. Aí ele disse: então tá. E como é que é essa moto? Ele disse: assim, assado, e o menino todo empolgado. Ele disse: pai, essa moto... Ele disse: custa quanto? Ele disse: custa tanto. O senhor pode comprar? Ele disse: se eu quiser, eu compro até a fábrica. Senhor, que maravilha. Quando que a gente vai lá? Ele disse: opa, peraí. Eu disse que eu posso, não disse que eu vou. Disse: pai, mas o senhor é meu pai. O senhor disse que pode comprar até a fábrica da moto. O senhor não vai me dar essa moto, por quê? Ele disse: quantos anos você tem? Ele disse: eu tenho 13. Disse: pois é, se eu te der essa moto, eu te mato. Por quê, pai? Porque você não tem preparo para receber o que você está pedindo. Mas o senhor pode. Eu sei, eu posso mesmo, mas não quero, porque eu te amo. É uma ilustração muito simples para se comparar a Deus, mas tem o mesmo sentido. Às vezes a gente pede coisas para Deus e Deus diz não. E a gente fica bravo. Alguns fazem até biquinho, birrinha, e não querem nem vir mais para a igreja. Não vou mais para a igreja, Deus não quer me responder, não quer realizar meu sonho. Disseram para mim que Deus ia realizar todos os meus sonhos. Pois é, quem disse está errado, mentiu para você. A Bíblia não diz nada disso. Agora, quando você ora de acordo com a vontade de Deus, segundo o que Deus quer, aí a resposta é certa. Deus vai fazer. Pode ser que não seja neste momento, pode ser que não seja nesta hora, pode ser que não seja hoje, mas se está diante da vontade de Deus, vai acontecer e ninguém pode impedir. Agora, se não estiver, não vai, e ponto final. Dá para dar glória a Deus mesmo assim? Não. Porque a nossa reação diante de Deus vai demonstrar como nós nos relacionamos com Ele. Porque se eu só digo glória a Deus quando Ele me dá aquilo que eu pedi, e quando Ele diz não, eu fico bravo com Ele, fico irado com Ele, não quero mais papo com Ele, é sinal de que eu preciso de alguma coisa na minha vida para mudar, para ser transformado. Deus quer nos abençoar, mas eu preciso entender o que é a bênção de Deus. Deus quer nos agraciar, mas eu preciso entender o que é a graça de Deus, porque o nome de Jesus foi banalizado.
Hoje em dia tudo é em nome de Jesus. Até gente que não serve a Deus, usa o nome de Jesus para tudo. Esse dia eu estava indo trabalhar e encontrei uma pessoa e disse: ô, tudo bem? Está indo trabalhar? Aí a pessoa disse: estou, em nome de Jesus. Eu falei: peraí, em nome de Jesus? Quer dizer que era para Jesus ir trabalhar e ele não foi? Você está indo no lugar dele? Irmão, o que é isso? Em nome de Jesus significa segundo a vontade de Jesus. O salmista orou a Deus e o Senhor o atendeu, porque ele orou segundo a vontade do Senhor Todo-Poderoso. Quando você faz com que a sua vontade esteja de acordo com a vontade de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Aleluia, glória ao Senhor. Pastor, como que isso acontece? Irmão, é só se relacionar com Ele. Quanto mais você andar com Ele, quanto mais você conhecer a palavra dEle, mais você vai saber como deve se orar. Então, todas as vezes que você orar, geralmente será respondida positivamente, porque você sabe qual é a vontade de Deus, você sabe qual que é a vontade que Ele tem. Então, você vai orar segundo a vontade dEle, Deus vai te responder. Quem acredita nisso, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor, porque Ele é Deus de resposta. Eu louvo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha oração. Mas Ele continua, e Ele diz assim: e não desviou de mim o seu amor, a sua misericórdia. Irmão, isso é demais. Deus está falando conosco desde que o culto começou. Desde que eu cheguei aqui, que Deus está falando sobre o seu amor, sobre o seu sacrifício em nosso favor, sobre o que Ele é em essência. Ele não desviou do salmista a sua misericórdia, a hesed no hebraico, que tem o mesmo sentido de amor, por isso que alguma tradução traz amor e outra traz misericórdia, mas é a mesma coisa. Porque derivam da mesma essência, do mesmo atributo de Deus. Na verdade, é a própria essência divina que emana o amor, porque Ele é amor. Escute isso: Deus não simplesmente ama, Deus é o amor. A gente ama, mas a gente não é amor, mas Deus é amor. E é por isso que Ele nos ama com amor diferenciado, incondicional, incalculável, incompreensível. O fato de Deus nos amar é extraordinário, porque o amor é a essência de Deus. O que Deus é? A definição bíblica é: Deus é amor. 1 João 4,8. Deus é amor. Deus é amor. Olha que lindo isso. Deus é amor. Essa expressão Deus é amor significa que Deus em essência é amor. Implica três coisas principalmente. Primeira, a infinidade de Deus. Deus é infinito. Isso faz parte da essência divina, a infinitude. Se Deus é amor em essência, e se Deus é infinito também, significa então que Deus é infinitamente amoroso. Que Deus ama infinitamente, aleluia, oh glória ao nome do Senhor. Significa que o amor de Deus é ilimitado, porque Deus é ilimitado, Deus é infinito, portanto tudo que Deus é como Ele. Em segundo lugar, implica a necessidade. Que é isso? Deus é um ser necessário. Como assim, pastor? Deus é um ser necessário. Deus é um ser necessário, ou seja, o que Ele é, tudo que Deus é, Ele é necessariamente. Deus é necessariamente amor. Portanto, Ele não pode deixar de amar. É impossível para Deus deixar de amar. Deus é amor, necessariamente. Quem pode glorificar a Deus por isso? Deus é amor necessariamente, Ele não pode deixar de amar. Ele nunca pode incorrer no não amor, mas sempre no amor, porque a essência dele é essa. Em terceiro lugar, Deus é simplesmente amoroso, porque Deus é um ser simples. O que significa isso, pastor? Deus é um ser simples. Não estou falando de simplicidade como você pensa. Simplicidade no sentido filosófico e teológico, ou seja, Deus é indivisível. Deus não é um ser complexo. Deus não é a mistura de várias coisas. Deus é um. Deus é indivisível. Portanto, Deus não pode ser parcial no que Ele é. Meu Deus, isso é lindo, gente.
Deus não pode ser parcial naquilo que Ele é. O que significa isso, pastor? Troque miúdos. Significa que tudo que Deus é, Ele é completamente. Deus não pode ser parcialmente amor. Se Ele é amor, então Ele é completamente amoroso. Se Deus é fiel, então Ele é completamente fiel. Se Deus é santo, então Ele é completamente santo. Se Deus é poderoso, então Ele é completamente poderoso. Vocês estão entendendo isso? Deus não pode ser parcial em nada. Tudo que Ele é completamente. Então se Ele é amor, Ele é completamente amor. E é este amor que nos alcançou. É este amor que nos envolve. É este amor que nos alcança. É este amor que nos constrange. É este amor que nos trouxe até aqui esta noite. É este amor que nos salvou. É este amor que fala conosco. É este amor que fez com que o Filho eterno descesse à terra, assumisse um corpo de carne, morresse pendurado de uma cruz, para mostrar e provar que o amor de Deus é incomparável. Oh, aleluia, levante a sua mão e glorifique ao Deus amoroso, a essência. Alguém perguntou a Agostinho: Agostinho, qual é a medida do amor? Ele disse: a medida do amor é amar sem medida. Porque não existe medida para o amor. Quanto mais você ama, mais você deve amar. E só há verdadeiro amor quando há a possibilidade de não amar. Por isso que nós somos seres livres para amar ou não amar. E você está aqui porque você escolheu. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu olho para essa multidão à minha frente, eu vejo o amor de Deus estampado em cada face. Porque ninguém aqui merece ser salvo, a começar de mim. Ninguém aqui merece o amor de Deus, a começar de mim. Mas o Senhor quis, e quando Ele quer, ninguém pede. Ai, eu sinto a graça de Deus aqui me envolvendo. Cadê os crentes pentecostais? Estão aí? Levante a voz e adore. Oh, glória a Deus! Louvado seja o Senhor, que ouviu a minha oração e não se desviou de mim o seu amor. Amor, o amor incomensurável de Deus. O amor que nos constrange. Paulo disse isso, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Na segunda carta ele diz lá, pelos versículos 13 e 14, o amor de Cristo nos constrange. Que isso, Paulo? O amor de Cristo nos faz constrangidos. Diante de tamanho amor, a gente fica constrangido, não tem outra palavra. Porque a gente é falho, a gente é pecador, a gente não vale o que Jesus vale, mas Ele morreu mesmo assim. Alguém diz assim: pastor, Deus nos ama porque Jesus morreu na cruz por nós? Não. Jesus morreu na cruz por nós porque Deus nos ama. É diferente. É a consequência do amor de Deus, não é a causa. A causa do amor de Deus é diferente da consequência do amor de Deus. A cruz é o ponto central do amor de Deus para conosco. Por isso que João 3,16 é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, aleluia, eu estou olhando para aqueles que creem, não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama, doa. Quem ama, entrega. Quem ama, age. Não existe amor sem ação. Tem muita gente se confundindo por aí. Ah, eu gosto tanto do irmão fulano. Quando ele mais precisa, você vira as costas. Isso não é amor. Amor é agir. Amor é ação. Jesus olhou para aquele povo religioso e ele pregando: ame o seu próximo. E vocês sabem, está na lei. Aí alguém ousadamente diz assim: quem é o meu próximo? Tem gente que é assim. Quem é o meu próximo? Querendo testar Jesus. Aí Jesus não disse assim: meu próximo é fulano de tal. Ele disse assim: vem comigo. Um homem estava descendo Jerusalém, Jericó. No meio do caminho, foi espancado, salteadores e tal. Levita, sacerdote.
Aí o samaritano veio, cuidou dele, ajudou, fez tudo aquilo que você já sabe, foi embora. Só quando precisar de alguma coisa, está aqui, depois eu vou pagar aqui a dívida dele, está tudo certo. Aí Jesus perguntou, quem foi o próximo dele? Aí o próximo foi aquele homem, né? Pois é. Quem é o próximo? Quem é o meu próximo? A quem eu devo devotar o amor de Deus que está em mim? Aquele que precisa de mim. Quem precisa de mim é o meu próximo. O amor de Deus é tão grande em nossas vidas que ele se manifestou na cruz. Billy Graham, grande evangelista, ele disse certa feita, se você quiser saber o significado da palavra amor, não vá a um dicionário, vá ao Calvário. Porque é lá que você vai ter a resposta. Revelação profunda e completa, explícita do amor de Deus. Ai, de eminência, quem acredita nisso? Quem é grato pelo amor de Deus? Oh, glória a Ele. Por isso nos alegramos nas tribulações. Porque as tribulações produzem o quê? Paciência. E a paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus é amor. Jonathan Edwards, ele dizia que, em um dos seus livros, sobre as afeições religiosas, dizia que a maior característica de um cristão não é pular, não é falar em línguas. De um crente cheio do Espírito Santo, não é profetizar, não é pregar bem, não é cantar bem. Isso tudo é muito bom e tem que ter. Não é conhecer muito a Bíblia, tem que conhecer muito, mas não é isso. Ele dizia, é amar. Porque a única coisa que o diabo não pode imitar. Porque o diabo é ódio e Deus é amor. Se alguém fala em língua, o diabo pode até imitar, os demônios podem até imitar, vocês já viram isso. Eu já vi várias vezes. É ou não é? Alguém pode até pregar bem, mas está totalmente desviado da vontade de Deus, cantar muito bem, mas está totalmente desviado do foco do céu. E tudo isso pode acontecer, mas ninguém consegue fingir amor. E o diabo não consegue imitar o amor de Deus. Quem ama, ama e ponto final. Por isso que o diabo não consegue imitar. Qual é a maior característica de um cristão? O amor. Então pode amar sem medida, porque o Espírito Santo está no seu coração. E o Espírito Santo é amor. O amor de Deus é tão grande que ele é incomparável. Às vezes a gente compara o amor de Deus com o amor de mãe. Porque é o maior tipo de amor que a gente conhece aqui na terra. Com todo respeito aos pais, eu sou pai. Eu tenho 2 filhos. O Senhor levou. Eram 3. Eu sei o que é amar. Mas o amor da mãe, ele é diferente, né? O amor da mãe é diferente. Uma certa feita, um menino caiu num penhasco. E ele ficou pendurado. E o penhasco tinha mais de 100 metros. Se o menino caísse de vez, ele morria na hora. E ele não está conseguindo ser resgatado. A vizinhança toda está tentando resgatar o menino. E puxa daqui, puxa de lá. E ninguém consegue alcançar. Ninguém consegue pegá-lo. Todo mundo com medo de cair e morrer junto com ele. Porque era muito difícil de resgatá-lo onde ele estava. Chamaram os bombeiros vieram com toda a sua expertise e também não conseguiram. De repente vem uma mulher correndo, rompendo as multidões, saiam da frente, eu vou salvar esse menino. E alguém disse assim, essa mulher está doida, quem ela pensa que é? Aí disseram, deixa ela, é a mãe. Em 2 minutos ela estava com o menino no braço. Alguém disse, como é que ela conseguiu? Ninguém sabe, é a mãe. O amor fez com que ela resgatasse. O amor de Deus é superior a esse. O amor de Deus é superior ao amor de amigo. Porque tem amigo que ama de verdade. Tem ou não tem? Tem amigo que é amigo. Tem amigo que é amigo. Salomão disse, em todo tempo ama um amigo. Na angústia nasce um irmão. Quem tem muitos amigos pode congratular-se, mas amigo mais chegado que irmão. Tem mesmo. Tem amigo que é amigo. Que faz o que nem irmão faz. É igual aquele caso dos 2 amigos que moravam na mesma fazenda e eles tinham um negócio juntos. E eles plantavam e quando eles faziam a colheita, um queria ajudar o outro.
E eles faziam de tudo para se ajudarem. Um tinha mais de 5 filhos e o outro nem casado era. Aí eles fizeram uma grande colheita. Uma grande colheita. E os celeiros eram próximos um do outro. Um ficava de um lado, outro ficava do outro. E aí, o que tinha vários filhos disse assim: puxa vida, eu tenho vários filhos, né? Eu não preciso de tanta ajuda, eu não preciso... Meu amigo é solteiro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar do meu e vou levar para ele de madrugada, escondido, porque se eu falar para ele, ele não vai aceitar. Então, de madrugada, eu vou correr lá, no meu celeiro, vou pegar um monte de molhos e vou levar lá para dentro, do dele. Ele nem vai ficar sabendo. Ele merece, ele é meu amigo, ele precisa de ajuda. E o amigo estava pensando a mesma coisa do outro lado. Poxa vida, meu amigo tem tantos filhos, ele tem dificuldade, ele merece mais, ele precisa mais do que eu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar do meu e vou dividir com ele. Ele nem vai ficar sabendo. De madrugada eu vou lá, pego do meu e levo para dentro do celeiro dele. E eles ficaram fazendo isso. E todas as vezes que eles faziam isso, eles dividiam, quando voltavam lá, tinha a mesma quantidade. E eles ficavam encucados com aquilo. O que está acontecendo, né? Eu acabei de pegar aqui de madrugada, levei para o dele, cheguei aqui, está o mesmo tanto, está multiplicando, não estou entendendo nada. E o outro pensava do mesmo jeito. O que está acontecendo aqui? Até que um dia, de madrugada, coincidiu o horário. E eles dois se deram de cara um com o outro, com um monte de coisa nas costas. Ele disse: o que você está fazendo aqui? Ele disse: o que é que você está fazendo aqui? Aí eles contaram: rapaz, eu estou fazendo isso. E o outro disse: eu também estou. Rapaz, você é amigo de verdade, né? Eu te amo. E o outro disse: eu também te amo, cara. Então me dá um abraço aqui. E choraram juntos. Amor. Amor. Amor faz com que quanto mais você divida, mais se multiplique. Amor não acaba. Quanto mais você divide, mais Deus multiplica. Não tenha medo de compartilhar amor com as pessoas. Você é salvo. Compartilhe o amor de Deus para aqueles que estão à sua volta, com aqueles que estão à sua volta. Deus quer que o amor dele seja compartilhado por nós, porque nós precisamos ser reconhecidos como cristãos. E a gente prega até de boca fechada. E a maior pregação, às vezes, é com a boca fechada, dependendo do pregador. Porque às vezes a gente prega e, puxa vida, né? E aí alguém tem uma atitude, e aquela atitude fala mais alto do que 1000 palavras do pregador. Olha Cristo na vida dele, olha Cristo na vida dela. É a doação, é a entrega, é se dispor, é renunciar pelo próximo, pelo outro, pelo amigo, pelo pai, pelo irmão, pela amiga. Deus está falando conosco aqui. É a graça de Deus que nos alcançou, porque o amor de Deus faz refletir a graça, a bondade e a misericórdia. Está tudo envolvido. Olha como nós somos beneficiados. Olha como nós somos privilegiados. Nós desfrutamos do amor de Deus. Só não dá glória a Deus com uma palavra dessa quem? Mas nós somos privilegiados. A graça de Deus nos alcançou. O que é a graça, pastor? Pastor, a graça é o favor merecido. Tá, todo mundo sabe isso, desde criancinha, na escola dominical. Mas a graça de Deus é quando Deus nos dá o bem que a gente não merece. Que é um pouquinho diferente da misericórdia. Que parece sinônimo, mas não é. O que é a misericórdia, pastor? A misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que a gente merece. E a graça? Quando Deus me dá o bem que eu não mereço. Por isso que a salvação não é pela misericórdia, é pela graça. Pela graça sois salvos. É um bem que a gente não merece, a gente recebe. A graça, a raiz da palavra graça no grego, charis, é dádiva, é presente. E presente é presente, gente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é o quê? A vida eterna. Dom é presente, é graça, é dádiva. E ninguém recebe presente se merece. Se alguém chega aqui em mim, né? E, pastor, nem te conheço, mas estou te dando esse presente. Aí eu posso dizer assim: mas irmão, você nem me conhece, eu nunca fiz nada por você, você está me dando. Pois é, por isso que é presente, né, pastor? Porque se você merecesse, não era presente, era salário. Se o seu chefe chegar para você no final do mês e dizer assim:
olha, meu querido, é o seguinte, eu estava pensando bem aqui, você trabalhou 30 dias, eu vou te dar isso aqui de presente. Que isso? Não, isso aqui é um presente que eu estou te dando. Espera aí, ô chefe, isso aqui é meu salário, né? É o valor que eu recebo. Isso aqui não é presente, não, isso aqui eu mereço. Pois é, salário é aquilo que a gente merece. Presente é aquilo que a gente não merece e a gente recebe do mesmo jeito. A graça é presente. Recebeu? Então glorifique a Deus, porque você não merece. E nem eu. E misericórdia, pastor? Misericórdia também está atrelada ao amor de Deus, está envolvido, está encaixado. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Misericórdia é o mal que Deus não nos dá quando a gente merece. Por isso que sábio profeta de Deus, cheio do Espírito Santo, Jeremias disse o que em Lamentações? As misericórdias, plural, do Senhor são a causa de não sermos consumidos. No hebraico ali é mortos. Então por que a gente peca e não morre, se o salário do pecado é a morte? Porque a misericórdia é o filtro que Deus coloca sobre nós, e quando Ele olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê a misericórdia, o amor dEle. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã. É assim que está no texto, Lamentações 3. Elas se renovam toda manhã, ou seja, toda manhã Deus tem misericórdia para você, tem misericórdia para mim, tem misericórdia para nós. A gente olha e diz, Senhor, mas eu não mereço nada. Sim, mas eu mereço ser morto, eu sou um pecador miserável. Deus diz, sim, mas a minha misericórdia está sobre você, a minha graça te alcançou e a minha misericórdia te sustenta, a minha graça te salvou e a misericórdia te sustenta. Quem pode agradecer ao Senhor por isso? Adore a Ele com alegria. Alebando rei, tiominácia. Aleluia! Louvado seja Deus, que ouviu a minha oração e não desviou de mim a sua misericórdia. Que coisa extraordinária! A misericórdia do Senhor, a graça de Deus, o amor do Senhor é inexplicável. A única explicação perfeita para o amor de Deus é a cruz, é o Calvário, é João 3,16, não tem outra. Pode ser o maior filósofo do mundo, não tem como explicar. O que é amor? A definição do conceito. Não. O amor é Deus. Não é um conceito filosófico, teológico. É Deus, é uma pessoa. E é o nosso Deus. Aleluia. Oh, glória. O poeta disse, ainda que todos os mares fossem tinta, ainda que todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem lápis, e ainda que todos os seres humanos fossem escritores, nem assim a gente poderia descrever o tamanho do amor de Deus para conosco. Aleluia. Tem um hino muito lindo antigo que diz, se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o seu valor, se isso não for amor. Mas nós sabemos que isso é amor. O verdadeiro amor que está sobre nós. Pastor, e aí? O que eu tenho a ver com isso? E eu finalizo. O amor de Deus é tão grande para conosco. O que é que eu faço para retribuir? Não tem como. A única coisa que você pode fazer é agradar a Deus, obedecendo a sua palavra. Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra. Siga no caminho da santidade, porque Deus vai se alegrar com a tua vida, ainda que sejamos pecadores, mas o Senhor com a sua graça nos alcança e diz, eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito. Anda no caminho do Senhor, não se corrompa, não se conforme com este mundo. Paulo disse, não vos conformeis com este mundo. E alguém disse, achando que se conformar ali é cruzar os braços, estou conformado, deixa aí. Deixa rolar. Não é esse tipo de conformação. Conformar ali significa assumir a forma do mundo. É como esse copo aqui. A água tem forma? Não. A água é informe, mas dentro do copo, ela assume a forma do copo. O copo é cilíndrico. A água dentro do copo assume a forma cilíndrica. Portanto, ela se conformou ao copo. Ela ficou igual a ele. Paulo está dizendo, não se conformem com este mundo.
Não vos amoldeis a este mundo, não fiquem semelhantes a este mundo, mas transformai-vos. Aleluia. Veja que ele não diz mais transformai-o. Não, ele não diz isso, transformai-o. Ele diz mais transformai-vos. Porque quando a gente é transformado, a gente consegue transformar. É a consequência lógica. Quando o Espírito Santo transforma a nossa vida, a gente consegue influenciar, transformar, abençoar, ajudar, fazer acontecer. E a sociedade enxerga Cristo em nossas vidas. Quem pode adorar o nome do Senhor? Oh, glória a Deus. Oh, Ele nos amou. Ele nos amou. Nós estamos aqui porque o amor de Cristo nos alcançou. Nisto prova-se o amor de Deus para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado. Faz o apelo.